nós estamos caminhando muito mal. Aliás, com as drogas em geral. Outro dia também alguém escreveu no jornal que eu li, né, que a guerra contra o tráfico, que foi uma guerra talvez mais custosa do que a guerra do Iraque, não está sendo, é um fracasso retumbante, que não reduziu nem os números do tráfico, nem o número de usuários, nenhum número, só realmente gastou-se uma fortuna, né? E não adiantou nada. Você veja que realmente não é por aí que se combate, nem com ações policiais, nem com proibição, nem com nada, é com a criação de uma mentalidade pró-independência, pró-alma, gente pensando por conta própria, porque enquanto tiver todos os adolescentes bobões, adolescente é quase que obrigatoriamente um bobão, né? Ele é super dependente da turma, da tribo, de onde ele está circulando. Enquanto esses bobões forem induzidos, e com facilidade o são, porque são dependentes, fazendo uma força para serem independentes, sem ter cacife para isso, e portanto estão numa contradição intrínseca, eles são potencialmente seduzidos por qualquer traficante, que não precisa ser nenhum gênio. Infelizmente, essa é a história contemporânea, e é um momento muito triste da história, esse que nós temos vivido, com uma enorme dificuldade de ultrapassar esta variável. No próprio amor, existe um momento em que o amor, propriamente dito, também aparece quase como dependência gravíssima, que é o caso da paixão. Nas paixões, as pessoas não conseguem ficar mais do que uns minutinhos longe um do outro, sem ficar ligando um para o outro, querendo saber se ainda ama, se não ama, se quer, se não quer mais, né? Parece um quadro assim de crise, quase de dependência, parecido com a da heroína. Né? Não é nem dependênciazinha, não. É um negócio assim, aflitivo, sufocante, preocupante. Não é? Tem que estar junto o tempo todo, tem que saber do outro o tempo todo, tem que saber se ainda ama, se ainda quer, se ainda tem a droga lá para a gente poder tomar a qualquer momento. É complicado. Não é? Então, o amor tem que ser revisitado, isso já fiz, mas tem que ser revisitado por este ângulo também. Quer dizer, não é obrigatoriamente só uma coisa maravilhosa, tem muitos problemas, tem muitos conflitos, tem muitos elementos que geram imaturidade e fraqueza. O amor também tem outra crença, além de que a coisa mais bela, é que ele é sempre irracional. Ou seja, ele acontece porque acontece. E eu até hoje ouço isso, no consultório mesmo, o tempo todo. Sabe, é tudo flechada do cupido. Tudo é culpa do cupido, ou então do dedo podre também. As pessoas têm dedo podre, não sei o quê. Escolhe sempre errado. Se escolhe sempre errado, com regularidade, é porque tem um fator lógico, causal, definindo aquele tipo de escolha. Não é possível que a escolha seja repetitiva se não tiver um motivo constante presente para isso acontecer. Então, a ideia da irracionalidade do amor é outra ideia que também não se sustenta de jeito nenhum. Porque até quando a gente escolhe errado, escolhe com lógica. Veja que coisa engraçada. As crenças que até hoje continuam exigindo sobre o amor, também defendem até agora, no fundo, a ideia de que a gente deve ter parceiros complementares, ou seja, opostos, né, que são uma boa aliança, porque um tem aquilo que falta ao outro, o que naturalmente corresponde também a um aumento ainda maior da dependência, porque se um tem aquilo que me falta, eu vou ficar mais dependente ainda desse outro. E o outro vai ficar dependente de mim. Então, esse esquema de complemento é um esquema que agrava a dependência, que dificulta mais ainda qualquer tipo de ruptura. Também nas diferenças muito grandes, existem vários fatores de irritação, que, como todos eu já falei agora há pouco, os fatores de irritação são ótimos para fins sexuais. Né? Porque
se a raiva é um bom transportador da sexualidade, então quanto mais a minha mulher me irritar, maior o desejo que eu posso ter por ela, desejo sexual. Então parece que as crenças que envolvem opostos. E mais, a própria sexualidade, que precisa ficar vinculada ou ao amor ou à raiva, para poder circular como interpessoal, né? Também pede opostos e diferentes, porque quando surgem afinidades e surge uma relação entre pessoas parecidas que corresponde ao fenômeno da paixão, o que acontece na prática é que muito frequentemente a sexualidade se trava. Ou seja, não funciona. O homem, principalmente, fica impotente quando diante de uma mulher que ele ama e valoriza. Porque ele não tem treino, né? A cultura não estimula e não ensina a sexualidade a caminhar junto com o amor. Ensina a caminhar junto com a raiva, aquela gostosa. Aí se a minha mulher não é aquela gostosa, mas é uma queridinha, né? Uma pessoa por a qual eu tenho ternura, carinho, etc., aí o tesão fica prejudicado claramente, porque não é esse o caminho que foi ensinado dentro da cultura. É assim que funcionam as coisas, é assim que essas coisas têm que ser vistas e têm que ser pensadas e têm que ser repensadas, né? Eu volto a dizer, não é possível que a gente continue gastando a vida repetindo frases prontas, sem refletir, sem ponderar. Este livro não faz outra coisa senão tentar fazer reflexões e ponderações sobre coisas que todo mundo acha que já sabe, que é tudo lugar comum, tentando mostrar que não é nada disso, que o amor, na realidade, nem sempre é bom, que não é obrigatoriamente nem um pouquinho irracional, e até quando a gente escolhe errado, escolhe por força das crenças e da sexualidade, que se juntam contra o bom senso. Porque o bom senso racional, aquele que seria a escolha da alma, certamente seria uma escolha fundada na afinidade, principalmente nos tempos de hoje, em que as relações têm principalmente relações com a vida de lazer, quer dizer, com o tempo que vai se gastar passeando, saindo, indo ao cinema, fazendo outros tipos de programa, onde se as diferenças forem enormes entre as pessoas, não vai dar liga de jeito nenhum. Então as afinidades, obviamente, são o fator que define as boas relações. Afinidade, óbvio que também não é só de gostos e de lazer, mas basicamente afinidade de caráter. Quer dizer, mocinho com bandido não precisa fazer aliança sentimental, apesar de que continua sendo a mais tradicional aliança, né? Então, um mais para generoso, um mais para egoísta, o egoísta em geral é meio bandido, cafajeste, não muito confiável, mentiroso, mas isso tudo não faz mal. Aí as pessoas depois ficam atrás do cafajeste e ficam escrevendo e-mails lá para a CBN do tipo o seguinte: será que tem chance? Será que ele vai mudar? Será que ele vai não sei o quê? Não vai nada. As pessoas são engraçadas porque elas escolhem A e depois ficam trabalhando para o A virar B. E não vira. E ainda fica irritado de tanto que o outro fica chuchando para mudar, não é? Isso é um desrespeito até. O indivíduo tem direito de ser cafajeste. E aquele que se sentir prejudicado pelo comportamento do outro tem que se afastar, tem que sair de perto, né? E não simplesmente ficar atormentando o outro para o outro mudar. Todo mundo trabalha sonhando com a aposentadoria, quando aposenta é aquela fossa. Horrível. Não é para fazer assim o pensamento, é para pensar em atividade, para largar isso sim, se aposentar de uma atividade para buscar outras, né? Para buscar outros interesses. Isso é bárbaro, né? Até resolver satisfações que estavam, para as quais ele estava frustrado em função da circunstância na qual ele viveu. Muito bem, essa é a essência do livro que eu estou apresentando a vocês. Eu penso assim, se o livro estimular vocês a pensar por conta própria, a formar juízos mais individualizados e não simplesmente repetição de crenças pré-moldadas que têm nos sido inculcada, ele terá preenchido o objetivo. E se eu aqui conseguir contar isso, estimular vocês a querer ler o livro, também consegui o objetivo. Muito obrigado.